Bombeiros trabalham para controlar as chamas em pelo menos 14 incêndios florestais que atingem a Espanha nesta semana, em um dos piores verões no continente nas últimas 2 décadas. A situação é pior no norte do país, onde neste fim de semana as temperaturas devem bater a marca dos 40 graus Celsius, temperatura alta até mesmo aqui para o Brasil. Só neste ano, a área queimada no país já é o equivalente a toda a cidade de Londres, capital do Reino Unido. O caso é bem parecido em Portugal, onde o governo precisou acionar o mecanismo da União Europeia para ajuda emergencial e solicitou 4 aviões para combater o fogo em áreas de mata. E outros países na Europa, principalmente na região do Mar Mediterrâneo e nos Balcãs, têm sofrido com os mesmos problemas. Mas da Europa, a gente vai para a Ásia, porque na Índia e no Paquistão, mais de 280 pessoas morreram entre quinta e sexta-feira, depois de enchentes atingirem os 2 países. Além dos mortos, dezenas de pessoas estão desaparecidas e mais de 1.500 precisaram ser resgatadas das próprias casas. As autoridades declararam estado de emergência e a previsão é de mais chuvas e enchentes nos próximos dias, em uma região onde as chamadas chuvas de monção são extremamente comuns nessa época do ano. Mas apesar de ser comum, um estudo divulgado nesta semana pela Atribuição Climática Global, a WWA, revelou que as chuvas no Paquistão entre os dias 24 de junho e 23 de julho foram até 15% mais fortes do que a média por conta das mudanças climáticas. E para piorar, tudo isso acontece na mesma semana em que a ONU não conseguiu chegar a um acordo pelo Tratado dos Plásticos, que a gente já tratou sobre esse assunto aqui no Jovem Pan Internacional na semana passada. Para falar mais sobre isso, a gente recebe o climatologista Carlos Nobre, cientista, pesquisador, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Carlos Nobre, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: um ano de, mais uma vez, muitos fenômenos globais climáticos acontecendo ao redor do mundo. Na Europa, calor intenso, na Índia e no Paquistão, essas chuvas de monção mais uma vez preocupando. Isso esquenta o debate para a COP lá em Belém? Sem dúvida, Fabrício. Isso mostra com clareza, pela primeira vez na história da humanidade recente, desde que nós criamos as civilizações, aí 10, 11 mil anos, nunca o clima atingiu esse nível de aquecimento. Nós chegamos 21 meses, segundo semestre de 2023 até abril de 2024, a gente passou de 1,5 grau mais quente em relação a antes, 1850 e 1900. Quando a temperatura aquece, quando os oceanos aquecem muito, batemos todos os recordes de temperatura dos oceanos. Então, por exemplo, os oceanos evaporam muito mais água. Isso é jogar energia na atmosfera. Os gases de efeito estufa, muito mais na atmosfera, também absorvem calor. Tem muito mais energia na atmosfera. Isso é o que explica todos os eventos meteorológicos extremos, ondas de calor, secas, chuvas excessivas e até incêndios na vegetação, incêndios florestais, estão batendo recorde em todo o mundo. Então, a ciência já vinha prevendo. Quando a temperatura atingisse esse nível 1,5 graus mais quente, sem dúvida, todos esses eventos extremos bateriam recordes. E a gente está cada vez mais próximo daquele point of no return, quer dizer, aquele momento onde não tem mais volta para o planeta em relação ao clima. Isso está de fato acontecendo? Olha, nós estamos muito próximos de muitos pontos de não retorno. A ciência mostra mais de 23 pontos de não retorno. Sistemas biológicos, por exemplo, quando as temperaturas tropicais dos oceanos todos passarem de 2 graus mais quente, nós vamos extinguir praticamente todas as espécies de recifes de corais. Isso pode acontecer a partir de 2050, e aí, em menos de 100 anos, mais de 99% das espécies de corais vão desaparecer. Os corais, os recifes mantêm 25% da biodiversidade oceânica, vai ser um desastre biológico. Esse é um ponto de não retorno. Mas nós temos, como eu falei, a ciência mostra até 23 pontos de não retorno, e eu quero mencionar aqui 2 super perigosos. Além desse que eu mencionei dos recifes de corais, nós vamos, se a temperatura passar de 2 graus, nós vamos começar a derreter o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, norte do Alasca, chamado permafrost, e até 2100
o descongelamento desse solo vai liberar uma gigantesca quantidade de gás de efeito estufa. O metano, que é 28, 30 vezes mais poderoso de reter o calor no efeito estufa, o gás carbônico, mais de 200 bilhões de toneladas. E um ponto no retorno muito, muito perigoso para todos nós aqui na América do Sul. A Amazônia. Se nós passarmos de 2 graus até 2050 e continuarmos com desmatamento, os nossos estudos mostraram, se o desmatamento chegar a 20% da Amazônia, está em 18%, e o aquecimento global passar de 2 graus, nós estamos aí muito próximo de 1,5 grau, nós vamos passar do ponto de retorno na Amazônia e nós vamos perder até 70% da floresta amazônica entre 30 e 50 anos. Se chegarmos em 2050 no ponto de retorno, até 2100 nós vamos perder até 70%. Isso vai perder a maior biodiversidade do planeta e também a Amazônia armazena uma gigantesca quantidade de carbono no solo e na vegetação. E nós vamos jogar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então, só o permafrost e a Amazônia vão jogar mais de 500 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa, tornando totalmente impossível manter a temperatura abaixo de 1,5 grau. Então, esses são riscos desses pontos de não retorno. Eu só mencionei aqui 3, mas tem muito mais pontos de não retorno. E tudo isso deixa a gente muito preocupado, né, professor? Eu queria te fazer uma última pergunta em relação ao Tratado dos Plásticos lá na ONU, né, que os países não chegaram a um acordo para reduzir a produção. O quão significativo isso acaba sendo em um momento como esse que a gente está acompanhando do planeta em relação ao clima? Olha, também, né, os microplásticos, eles se tornaram um problema de poluição geral, principalmente urbana, tão grande que é difícil encontrar um ser humano que não tenha microplásticos. A gente está respirando, ele está vindo para dentro. E também todos esses plásticos que vão para os oceanos, para os rios, afetando demais as espécies, a biologia, principalmente dos oceanos. Então, é muito importante ter uma super redução dos plásticos em geral em todo o planeta, né? Nós temos que realmente aperfeiçoar muito mais, principalmente os bioplásticos também, que tem um grau muito mais rápido de decomposição. Os plásticos feitos com petróleo, eles ficam décadas e décadas para se decompor. Então, nós temos que ir para os bioplásticos e que vão se decompor muito mais rápido e realmente zerar muito rapidamente os plásticos feitos de petróleo. Bom, conversamos com o cientista climatologista Carlos Nobre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan Internacional. Volte sempre, hein? Conte comigo, um grande prazer. Até a próxima.